Bem-vindo ao webinar de hoje sobre como proteger seu site do tráfego inválido. Só esperar mais um minuto para dar a chance de mais pessoas entrarem no link. Se você tiver qualquer dúvida, lembrando que tem um chat aqui na lateral para enviar suas dúvidas ao longo da apresentação e no final a gente vai responder todas as dúvidas, todos os questionamentos. Daqui a um minutinho já começo a apresentação. Então, pessoal, vamos dar início à apresentação de hoje, como proteger seu site de tráfego inválido. Para quem estiver assistindo, se quiser dar um alô no chat e mandando perguntas, fica à vontade. Para quem não assistiu os webinars da semana do AdSense até agora, só lembrando quem eu sou, né? Meu nome é Pedro, eu sou gerente de expansão aqui na Monetize More. Tenho ajudado dezenas de publishers a aumentar sua receita com anúncios, a proteger seu tráfego, seu site de tráfego inválido. E a ideia é compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o tráfego inválido hoje, que é um problema bem frequente aí para quem utiliza o Google AdSense, para quem produz conteúdo e monetiza com anúncios. E tentar explicar um pouquinho do que a gente percebeu em relação ao tráfego inválido e o que você pode fazer para diminuir o risco em relação a isso. Mas antes de entrar na parte do que fazer, é importante que a gente entenda o que é o tráfego inválido. Então, basicamente, o Google ele define como tráfego inválido qualquer tipo de sessão, qualquer tipo de tráfego que não tem um interesse genuíno no seu conteúdo. Então, isso pode ser até um tráfego humano, em que role cliques acidentais, clique fraudulento, alguém tentando clicar nos seus anúncios sem a intenção de converter naquele anúncio só para criar algum problema para a sua conta, né, para o seu site, e até tráfego de bot, né, de robôs, crawlers, rastreadores, outros meios mais sofisticados que tentam emular o comportamento humano. Então eles tentam se passar por um humano para gerar um tipo de tráfego adicional e uma receita adicional que é considerada uma fraude de anúncios, né? Então, do ponto de vista do Google AdSense e de qualquer outra rede de anúncios, o tráfego inválido ele é visto como um método proibido, né, de aumentar artificialmente os seus ganhos. Isso pode te causar diversos tipos de problema. É válido salientar aqui que há vários tipos de tráfego inválido. Tem um tráfego, digamos, geral, em que são mais fáceis de serem identificados. Eu vou até mostrar mais para frente aqui na apresentação como identificar esse tipo de tráfego, né? Você que está assistindo e quer ter uma ideia de como fazer isso de forma gratuita no seu Analytics, eu vou mostrar um passo a passo. Mas basicamente esse tipo de tráfego inválido, são crawlers, são robôs que tentam rastrear o conteúdo do seu site e muitas vezes esse crawler ele pode executar um código JavaScript da página e ter acesso aos anúncios. Então isso pode impactar na sua conta porque está gerando impressões inválidas, né? Impressões que não estão sendo vistas por um ser humano, por uma pessoa. E é claro que há o tráfego inválido sofisticado, que são tráfegos que utilizam de diversas técnicas para emular o comportamento humano.
e esse tipo de tráfego, para ser detectado, ele requer uma análise muito mais avançada para se identificar. E aqui também entra até o que a gente chama de fazenda de anúncios, né? Ad farms, que são locais em que seres humanos entram em sites e ficam clicando em anúncios diversas horas do dia. Se você procurar isso na internet, você vai encontrar relatos de ad farms na China, em alguns países da Ásia. E é até válido salientar que algumas pessoas mal intencionadas, elas podem comprar esse tipo de tráfego inválido em sites como Fiverr e enviar para um determinado site. Então, se você tiver, digamos, um competidor mal intencionado ou alguém mal intencionado e que queira ferir o seu negócio online, isso pode acontecer, né? Ele pode contratar esse tráfego inválido para afetar o seu site. Então, se você não sabe como se proteger disso, pode afetar muito o seu negócio online. Isso é a importância de saber lidar com esse tipo de tráfego inválido. Antes de eu avançar aqui, só um lembrete que a gente mandou o link para o webinar de amanhã. Então, para quem está assistindo e quiser se cadastrar no webinar de amanhã, no final da apresentação eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver no resto dessa semana. Continuando, então, quais que são as consequências de... como que o Google combate o tráfego inválido? Então, se você... Eu até deixei um link aqui para quem tem mais interesse de ver a visão, a explicação do Google de como que eles fazem esse combate à qualidade do tráfego, né? Você pode ler nesse link, mas basicamente eles utilizam de diversos filtros, alguns filtros automatizados, alguns filtros em tempo real, alguns filtros manuais em que eles detectam tráfego inválido de um site e passa por uma revisão manual. Eles bloqueiam esses botnets, né, esses IPs ruins, digamos assim, para evitar que eles atinjam mais publishers. E caso o publisher ele não proteja a sua conta, pode chegar ao ponto do Google suspender ou desativar uma conta se o problema não for corrigido. Então, a gente tem muitos relatos no grupo de AdSense do Facebook, ou até os clientes que chegam, às vezes, no nosso site, dizendo que a conta deles do AdSense está restrita à monetização. Então, aparece um aviso lá em cima dizendo que você não pode, a sua conta está restrita para aparecer anúncios devido ao tráfego inválido, em que o Google está fazendo uma análise. E até casos de desativação da conta, em que o publisher ele é banido, a conta do AdSense dele é fechada e toda a receita que estava na conta não é paga devido ao tráfego inválido. Então é para você ter uma ideia de quão sério esse assunto pode ser e o impacto que isso pode ter no seu negócio online. E algumas das consequências, né? Então, como eu falei, o bloqueio da conta de anúncios, que é o que o pessoal tem mais medo, digamos assim, porque é o que mais pode afetar o seu negócio, da noite para o dia ter uma conta bloqueada e a sua receita não ser mais paga. A perda de parceiros de anunciantes. Então, digamos que você tem um site no nicho de automóveis e o seu site tenha muito tráfego inválido, é provável que anunciantes como a Fiat, a Toyota, montadoras de carros decidam não aparecer mais no seu site. Então eles bloqueiam os anúncios deles de aparecerem no seu site, porque eles percebem que as métricas do seu site não são métricas boas e que eles estão comprando impressões que não necessariamente aparecem para usuários. Então há relatos também de publishers que sofrem com tráfego inválido e percebem que alguns anunciantes param de comprar impressões nos sites deles justamente por causa disso, por não filtrar, não bloquear o tráfego inválido. Então você percebe uma queda no RPM de página e de sessão, uma queda na monetização, e ao longo dos meses isso pode afetar totalmente o seu negócio, né? Pode reduzir drasticamente a sua monetização com anúncios. Mas para quem quer entender um pouco mais, fazer essa análise, a gente tem mostrado nos webinars até aqui
algumas formas de como fazer essa análise. Ontem eu falei muito do posicionamento de anúncios e como fazer a análise correta utilizando o Ad Manager. Hoje eu queria mostrar para você como identificar tráfego inválido geral via Google Analytics, que é uma solução gratuita do Google. Todo site pode ter acesso a uma conta do Google Analytics, justamente para que você possa fazer essa análise de forma gratuita. Então tem algumas métricas no Analytics que elas indicam a presença de tráfego inválido. Se você acompanhar métricas como a duração média da sessão, a taxa de rejeição, os canais de tráfego, da onde estão vindo os tráfegos, ou fontes de referência, você provavelmente vai conseguir identificar locais ou sites da internet que estão enviando, ou IPs da internet que estão enviando um tráfego de baixa qualidade para seu site. Então, dando um exemplo aqui mais visual, eu coloquei aqui um screenshot de uma conta do Analytics, em que você consegue ver o tempo médio de sessão da página, de 57 segundos, o que não é muito baixo, mas também não é um tempo assim muito relevante, daria para aumentar mais, né? E uma taxa de rejeição que é considerada relativamente alta, né, de quase 87%. Então, nesse caso, se você tivesse um tempo médio de sessão, digamos, de 5 segundos, 10 segundos, ou algo até chegando a 0 segundos, é um indicador de que esse tráfego é de baixíssima qualidade e pode ser um tráfego inválido. Da mesma forma, se você analisar o seu tráfego e ver que a taxa de rejeição ela é perto de 100%, isso indica que o tráfego é de baixíssima qualidade. A gente costuma ver bastante isso em tráfego de mídias sociais. Por algum motivo, julga-se que o tráfego de mídia social ele é de baixa qualidade, muitas vezes do Facebook, e os publishers eles encontram problemas em relação a esse tipo de tráfego. Então aqui nessa imagem eu mostrei a diferença de diversas fontes de tráfego, e que você pode ver ali na parte de aquisição, em referrals, né? Tráfego vindo de AMP, que são as páginas aceleradas no mobile do Google, tráfego vindo do Facebook, tráfego vindo do Pinterest, e você pode ver como que o tempo médio de sessão varia, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um tráfego do Facebook que tem um tempo médio de sessão relativamente alto, então isso seria julgado como positivamente. Mas olha, por exemplo, o Pinterest, como o tempo de sessão é muito menor, de 34 segundos. Então, tentar entender por que o tempo médio de sessão de algumas fontes é tão menor e ver as fontes que estão te enviando tráfego de baixa qualidade pode te ajudar a identificar ou prevenir problemas em relação à qualidade do tráfego. E aqui eu separei um screenshot que mostra o tráfego de canais sociais, então de redes sociais, e alguns exemplos de quando o tráfego é julgado inválido. Então, por exemplo, nas partes identificadas em vermelhos, a gente tem um tempo médio de sessão de 0 segundos. Então isso significa que o site mal carregou e a sessão já foi terminada. Isso indica, muitas vezes, tráfego inválido. Então pode ser um bot, um robozinho que tenta entrar no seu site, clicar em algum anúncio e sair com um tempo de sessão baixíssima. Então, se você conseguir identificar quais canais estão causando isso, você pode até no Google Analytics, na parte de filtros, se você conseguir identificar o IP, fazer a filtragem desse IP. Então você coloca o IP nesse filtro e você bloqueia tráfego vindo desse IP de entrar no seu site. Isso é uma forma bem manual de se fazer a triagem do tráfego. Ela pode ajudar no tráfego mais fácil de ser identificado, mas como a gente falou até agora aqui, há vários tipos de tráfego inválido. Então esse não vai te ajudar com tráfego mais avançado, só com tráfego tráfego inválido realmente mais simples de ser identificado, que você vai conseguir fazer esse tipo de triagem, de filtragem. Entrando mais agora na parte de como se prevenir de tráfego inválido.
Então, para quem fica na dúvida assim, tá, Pedro, mas como é que eu me previno em relação a isso? Como que eu evito que o meu site seja atingido por tráfego inválido, dado que parece ser um problema bem complexo? Então, se você ler as recomendações do Google, você vai ver que elas são muito vagas, então o Google não oferece sugestões é, muito diretas em relação ao assunto. Inclusive, se você ler os termos de condições, como a gente comentou lá na primeira aula, né, na aula de segunda, você percebe que está escrito que o publisher se responsabiliza pelo tráfego do site dele. Então o Google não se responsabiliza pelo tipo de tráfego que você traz para o seu site. É papel do publisher entender qual que é o tipo de tráfego que o seu site recebe e fazer a devida análise, a devida se proteger se esse tráfego for julgado de baixa qualidade. Então, na indústria, há vários tipos de opções para que você faça essa detecção de tráfego inválido. Eu até citei aqui algumas, a Forensic, que ela é bem conceituada no mercado norte-americano, é relativamente cara, um mínimo de $5.000 por mês para fazer a análise de tráfego inválido. Tem também o IIS, White Ops Modes, e eu também incluí o Traffic Cop, que é uma solução feita exclusivamente para publishers, que foi desenvolvida pela Monetize More. Então são ferramentas que podem te ajudar na detecção desse tráfego, utilizam inteligência artificial para fazer essa análise e podem te ajudar a combater o tráfego inválido, proteger o seu site, as suas receitas de tráfego inválido, caso você esteja sofrendo desse problema. Só lembrando que tem o chat aqui, então se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que é um tópico bem complexo, então se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode mandar no chat. A gente mandou aqui um artigo em inglês que logo será traduzido para vocês, que mostra esse passo a passo de como vocês podem detectar via Google Analytics o tráfego inválido. Então, se você quer assim, um tutorial, digamos assim, passo a passo para fazer essa análise do seu tráfego, eu recomendo muito esse artigo. Ele vai te ajudar nesses primeiros passos. Só partindo então em relação às soluções do mercado, né? Então, como eu falei, existe uma gama de soluções para publisher. Um dos grandes problemas dessas soluções é que muitas vezes elas falam sobre o tráfego inválido, então elas te mostram quanto de tráfego inválido o seu site recebeu, mas elas não te ajudam a bloquear. Então, tem alguns exemplos a Forensic, por exemplo, para você bloquear o tráfego inválido, você precisa fazer via API, é relativamente complicado, então os pequenos, médios publishers não conseguem fazer isso de uma forma facilitada. Foi por isso que a gente criou o Traffic Cop na Monetize More. Então a gente percebeu no mercado uma necessidade muito grande de combater o tráfego inválido de uma forma facilitada, algo que fosse mais automático, que o publisher pudesse só colocar o código no site e ter acesso a métricas de quantos por cento do tráfego inválido o seu site recebeu e quantos por cento foram bloqueados. Então, a nossa tecnologia do Traffic Cop, ela te ajuda a bloquear esse tráfego inválido, tanto o tráfego geral quanto o sofisticado. E o mais importante é que os seus anúncios, tanto do AdSense quanto do Ad Manager, se você usa tecnologias um pouco mais avançadas de monetização, eles não vão aparecer por uma sessão que é julgada ser inválida. Então, a forma como isso ocorre é um captcha aparece na tela antes do usuário ver os anúncios, e esse captcha ele precisa ser resolvido para que os anúncios carreguem. Esse captcha ele só vai aparecer para sessões que a gente julgar serem inválidas ou terem um alto grau de risco, e a gente utiliza diversos níveis de inteligência artificial tentando pegar o comportamento do usuário na página, clique acidental, clique inválido, o IP, vários comportamentos dessa sessão para fazer essa análise se essa sessão é julgada de alto risco.
o que te protege em tempo real, né? Então, ao executar essas análises, a gente consegue proteger a conta do AdSense, a conta do AdExchange, ou se você faz header bidding, se você faz outras monetizações mais avançadas, consegue proteger isso também. E consegue até proteger se você tem banners internos, se você promove algum produto próprio, algum e-book, algum curso, e você faz isso via Ad Manager, e você está tentando evitar cliques inválidos nesses outros produtos, isso também pode ser protegido. Então, basicamente, qualquer anúncio que você veicula no seu site, você consegue proteger utilizando essa tecnologia. Então, alguns benefícios que a gente tem percebido para os publishers que têm utilizado essa tecnologia. Primeiro de tudo é a questão do desempenho. Quando você não está mostrando impressões inválidas para o anunciante, ele acaba pagando mais pelas impressões do seu site. Então, por exemplo, digamos que a Fiat compra no seu site e você estava acostumado a receber 5% de tráfego inválido. Então, a Fiat ela vai levar isso em conta na hora de bidar pela impressão do seu site. Se o anunciante começa a perceber que 100% do seu site, do seu tráfego agora é válido, são vistos por humano, ele vai estar disposto a pagar um pouco mais pelaquela impressão. Então, ao longo dos meses, quem utiliza essa tecnologia de bloqueio de tráfego inválido acaba vendo um aumento no RPM de página e de sessão. Então, a detecção de fraude de anúncio, prevenção de fraude de anúncio vai te ajudar como publisher a ser mais valorizados pelos anunciantes. Você vai ter uma visão de onde que está vindo esse tráfego inválido, até para que você possa fazer os devidos ajustes. Você vai estar protegido de algum tipo de ataque de bots que podem tentar danificar seu site, né, fazer com que sua conta seja banida. E o mais importante de tudo a sua receita ela vai estar protegida. Então, há diversos relatos de publishers que perderam mais de 50, 100 mil dólares de contas banidas por tráfego inválido. Então, você, às vezes, contratar uma tecnologia que proteja seu site da forma correta, o risco que você está deixando de ter no seu negócio justifica muito o valor dessa tecnologia. Então, pensar nisso na hora que, se você é um publisher que compra tráfego, que monetiza, faz compra de audiência através do Facebook, Taboola, e você não está se protegendo de tráfego inválido, saiba que tem um risco na operação do seu negócio. Mostrando como que funciona um pouquinho do Traffic Cop. Então, nesse screenshot aqui, você percebe como que carrega o CAPTCHA na página. Então, nesse exemplo, a gente simulou uma sessão inválida e você pode ver que não tem nenhum anúncio sendo carregado até que o CAPTCHA seja resolvido. Esse CAPTCHA ele pode ser traduzido para a linguagem do seu site. Nesse caso aqui está em inglês, mas se você precisar do CAPTCHA em português ou em espanhol, é possível ser traduzido. O mais importante é que esse CAPTCHA ele não aparece para qualquer usuário, então é feita essa análise em tempo real somente para sessões que a gente julga de alto risco que esse CAPTCHA vai aparecer. E como que seria o dashboard, né? Então, qual que é a visão do publisher em relação às métricas do Traffic Cop? Aqui você vê um screenshot da nossa ferramenta, em que ela mostra em quantas visualizações de páginas o código carregou, quantos por cento do tráfego é julgado tráfego suspeito, então um tráfego que não aparece o CAPTCHA, mas que a gente está coletando dado em cima e é julgado suspeito. Se você tem um tráfego suspeito, pode ser tráfego de VPN, de algum IP considerado de baixo nível, algo do tipo. E o tráfego inválido é o tráfego que de fato é bloqueado. Então a gente ajusta a nossa tecnologia para bloquear aquele tráfego que é considerado de alto risco para você. Eu vi que o pessoal já enviou aqui algumas perguntas. Assim que chegar no final da apresentação, eu já endereço elas. Fiquem à vontade para enviar mais perguntas se alguma coisa não estiver claro. Eu queria convidar para quem está assistindo esse webinar, também para quem for assistir depois, né, dado que é um webinar gravado,
eu queria convidar vocês para testar o Traffic Cop. Então a gente faz um trial gratuito por 7 dias. Se você quer ter uma visão de quantos por cento do seu tráfego é inválido, e se você está correndo algum tipo de risco, eu recomendo testar essa tecnologia. A implementação é bem facilitada. Claro que depende do tipo de tecnologia que você tem rodado, mas a nossa equipe pode te ajudar na parte de implementação. E você pode fazer o sign up, a gente vai enviar o link aqui no chat, mas você pode fazer o sign up também nesse link do nosso site, caso você esteja interessado em fazer o teste gratuito. E antes de entrar nas perguntas, hoje o webinar é um pouquinho mais curto, antes de entrar nas perguntas, eu queria falar um pouquinho dos tópicos de amanhã e de sexta. Então amanhã eu vou trazer o Eduardo Borges. Para quem não conhece o Eduardo, ele tem mais de 10 anos de experiência no mercado digital e ele é o criador do SEO Comprovado, que é um dos melhores cursos de SEO em português no mercado. A gente vai estar falando de monetização além do AdSense. Então o que você pode fazer no seu site para aumentar as suas rendas, né? Para aumentar a sua monetização. Isso inclui Ad Exchange, inclui Header Bidding, inclui algumas dicas de SEO. Então, como que você pode fazer um SEO da forma adequada para melhorar a sua monetização. E na sexta-feira eu vou falar um pouquinho de como comprar tráfego e monetizar com anúncios. Claro que é um tópico assim de bastante complexidade. Eu vou estar pontuando assim superficialmente como você pode começar e para que tipo de métricas que você deve prestar atenção na hora que você compra tráfego de redes como Taboola, Outbrain, Facebook, Google AdWords. Então, se você tem interesse em aumentar a audiência do seu site, eu recomendo muito o webinar de sexta. Está cada vez mais difícil de conseguir tráfego de qualidade de forma gratuita, então você entender como comprar tráfego e monetizar esse tráfego com anúncios pode te ajudar muito a escalar o seu negócio, a criar a sua lista de e-mails, a realmente alavancar, escalar o seu negócio online. Então, entrando aqui para a parte de perguntas, enquanto eu respondo as perguntas que já foram enviadas, fiquem à vontade para enviarem mais perguntas. Eu sei que é um tópico bem complexo e realmente tráfego inválido não é algo fácil de se lidar, mas se você tem alguma dúvida, pode enviar aqui. Então, indo para os comentários aqui agora. Rodrigo, valeu pelo artigo, vou dar uma olhada. Claro, Rodrigo, sem problema, se tiver algum feedback sobre o artigo ou alguma dúvida que você não está conseguindo resolver, pode me mandar um e-mail, pedro@monetizemore.com. Seria um prazer ajudar. E se você quiser fazer análise gratuita do seu site, não sei se você já tem um site, mas fica com o convite para fazer o teste do Traffic Cop. O Júnior perguntou: olá, o tráfego do site passará todo por um único IP e o perigo do ban? Não sei se eu entendi a sua dúvida, Júnior, mas o tráfego do site ele não necessariamente passa pelo mesmo IP, né? Então, cada usuário que está navegando no seu site nesse momento, ele pode ter um IP específico, né? Muitas vezes o IP é dinâmico. O que a gente percebe é que, digamos, data centers ou VPN, às vezes eles utilizam um IP compartilhado. Então, o que a nossa tecnologia faz, e o que você pode fazer ali de forma gratuita no Analytics, é identificar IPs que são de baixa qualidade. Até na internet você consegue uma lista de IPs banidos, né, de IPs que realmente enviam tráfego inválido, e você pode bloquear esses IPs de conseguirem acessar o seu site. Então, isso ajuda a lidar com tráfego inválido geral, né, simples, de fácil detecção. É um primeiro passo. Então, se você não faz isso ainda e não utiliza o Traffic Cop, é um primeiro passo. Eu recomendo que seja feito. Mas claro que se você quer estar 100% protegido, aí você precisa pensar numa tecnologia mais avançada, como as que eu citei aqui nesse webinar,
para evitar 100% de tráfego inválido, né? E o perigo do ban, eu acho que você está querendo se referir ao perigo de ter uma conta banida no AdSense ou no AdExchange. Se você tiver tráfego inválido, o perigo ele é sempre existente. Inclusive, se você tiver... A gente já viu casos de publishers com um tráfego 100% orgânico, em que teve um spike, ali, um aumento de tráfego inválido para alguns porcentos por um determinado mês, e a conta foi banida. Então, assim, se você acompanha a sua conta do AdSense, sua conta do AdExchange, e você vê retenção de valores, tem algo lá que é clawback, ele mostra na parte de receita, né, invoice da sua conta. Se você, por exemplo, gerou $10 mil e você viu que 100, 200, $300 foram retidos pelo Google, isso já indica que você está tendo tráfego inválido e é um tráfego mais sofisticado, tanto que o Google ele faz essa retenção posterior, né? Então depois de fazer o fechamento da fatura ele faz essa retenção de valores, e se esses valores aumentarem, o Google pode decidir suspender a sua conta. Então o clawback, a retenção na conta é um grande indicativo de que o seu site está sob risco de ter algum problema maior no futuro. Acho que o Júnior mandou aqui. Acredito que não expliquei direito. Utilizando o Traffic Copy, ele vai filtrar o conteúdo e enviar para o site que tem o AdSense. Se você utiliza o Traffic Copy com o AdSense, ele vai filtrar a sessão. Então ele vai fazer a análise da sessão antes de carregar e determinar se a sessão é inválida ou não. Ele não filtra o conteúdo em si. Se ele filtra o conteúdo, como não passar por um único IP? Ele não filtra o conteúdo do site, ele filtra a sessão. Então o nosso código, ele carrega, assim que o seu site está carregando, o nosso código carrega e faz a análise da sessão. O IP, ele depende do IP do usuário. Então eu não sei se eu entendi ao certo a sua pergunta. Se você quiser me mandar um e-mail explicando melhor, até a gente pode marcar uma call. Eu acho que fica mais fácil de resolver essa tua dúvida. Parece ser uma dúvida um pouco mais avançada. Então, pessoal, seria isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou dar mais um tempinho aqui para enviarem as dúvidas. Lembrando vocês, hoje o webinar ele foi um pouco mais curto, mas lembrando vocês de cadastrar para o webinar de amanhã. Realmente não vão se arrepender do conteúdo de amanhã e sexta, conteúdo de alto nível. E se vocês tiverem alguma dúvida mais complexa, fiquem à vontade para enviar um e-mail para a nossa equipe, ou para até se entrar no próprio site, a gente tem um chat em tempo real no site em que a nossa equipe de suporte pode responder as suas dúvidas. Eu sei que o assunto é complexo, mas eu acho que é um assunto bem importante, cada vez mais importante para quem monetiza o site com anúncios. Combater o tráfego inválido faz com que você reduza drasticamente o seu risco. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui então. Então agradeço novamente a presença de vocês, espero que vocês façam parte do webinar de amanhã e de sexta, e qualquer coisa fico à disposição por e-mail. Muito obrigado novamente.